tarde, meus amores. Graças a Deus, nós estamos aqui mais uma vez para juntos estudarmos. E hoje nós vamos estudar matemática, como você está vendo aí. Nós não vamos fazer atividade no livro, certo? Hoje você vai fazer a sua atividade no caderno, mas é relacionada aos conteúdos da página 175 até a página 185, certo? Uma atividade no seu caderno relacionada a esses assuntos da página 175 e 185. Enquanto já estou falando aqui, você já está providenciando o seu no bíblico, que está no livro de Salmo 84:11, e diz assim: nem sempre é fácil fazer o que é certo, mas Deus honrará você por suas boas atitudes. Peça a Deus discernimento para fazer o melhor sempre. Então devemos aí pedir a Deus para fazermos o melhor sempre. Não é fácil sempre a gente ter boas atitudes devido aos impedimentos que acontecem, mas Deus sempre estará conosco. Então nós vamos fazer uma oração nesse momento, pedindo ao nosso Deus que nos ajude. Querido Deus, maravilhoso Pai, nos ajude, Senhor, sempre a fazer a Tua vontade. Termos boas atitudes na Tua presença para ajudar o nosso próximo. Em nome de Jesus, amém. Como já falei para vocês, nós vamos fazer uma atividade hoje no caderno. Mas antes disso, nós vamos fazer o quê? Uma revisão sobre os conteúdos que nós já trabalhamos neste bimestre. O prof vai passar aqui e isso agora é o seguinte. Vamos lá, leia junto comigo. Números decimais. O que são os números decimais? São numerais que se usa vírgula, indicando que o algarismo a seguir pertence à ordem das decimais, certo? Décimas. Ou casas decimais, como você está vendo aí. Então, eu estou repetindo de novo, né? Lembrando de novo, nós estamos revisando esse conteúdo. Você está vendo aí os números decimais que eu coloquei para você, que tem a parte inteira, que é antes da vírgula, e tem a parte decimal, que é depois da vírgula. Então, o número de toda vez que você vê o número, certo? Com a parte inteira e com a parte decimal, esse número é o número decimal. Ou seja, todo número que tem vírgula é um número decimal. Aí eu coloquei alguns números para você ver. Nós já estudamos esse assunto apenas para você revisar. Passando aqui, meus amores. Isso, para você relembrar como se faz a leitura dos números decimais. É muito importante. Olha o que você está vendo, ó, 7 décimos. Por que 7 décimos, amor? Olha, depois da vírgula tem apenas um algarismo, então é décimo. Aqui você está vendo 9 centésimos. Por que 9 centésimos? Porque depois da vírgula tem 2 algarismos, significa que foi dividido por 100. Depois 3 milésimos. Por que 3 milésimos? Porque depois da vírgula tem 3 algarismos, significa que foi dividido por 1000. E depois 4, você está vendo aí 4 inteiros e 2 décimos, certo? A parte antes da vírgula eu chamo parte inteira. Depois da vírgula eu chamo aí de parte decimal. Passando aqui, isso aqui é para você relembrar. Vamos fazer aqui, falar sobre aqui, ó. Para comparar os números decimais, faça o seguinte. Agora, comparação dos números decimais. Como é que eu faço? Compare a parte inteira. Qual é a parte inteira? Antes da vírgula. Aí você vê o número que eu coloquei. 2 inteiros, 735, certo? Milésimo, e depois 1 inteiro, 978 milésimo. Quem é o maior? Aí é o 2 inteiro. Parte inteira já está dizendo que é maior do que o outro número aí, que é 1000, que é 1 inteiro, 978, certo? Neste caso, a parte inteira já mostrou a diferença. Você está vendo a parte inteira, já está mostrando a diferença. Se as partes inteiras forem iguais, agora quando as partes inteiras forem iguais, você está vendo aí que é o zero, né? Compare a parte decimal. Veja a parte decimal, que é depois da vírgula. Observando que aí você está vendo 253 e depois tem 254. Então, a parte que é maior, 254. Vamos passando aqui, revisando, né, nós trabalhamos esse assunto. Vamos falar aqui sobre a soma e a subtração dos números decimais. Primeiro passo, colocar vírgula embaixo de vírgula. Você não pode esquecer disso, tem que colocar vírgula embaixo de vírgula. Segundo, acrescentar zeros para igualar as ordens decimais. Então, se a parte decimal não for em mesma quantidade, tem que acrescentar o zero para ficar a mesma quantidade. Terceiro, realizar a operação como se fosse com números naturais, mas mantendo a vírgula do resultado na mesma direção das outras. Aqui eu coloquei 2 exemplos para você ver. Se você está vendo aí, exemplo com adição e depois um exemplo com a subtração. Observa que eu coloquei vírgula embaixo de vírgula, certo? Você está observando aí também que tem que realizar como se fosse um número natural, certo? E depois você coloca o resultado também colocando vírgula embaixo de vírgula. Aí tem uma adição e tem uma subtração. É importante você saber disso. Então, vamos passar aqui para a nossa atividade. A nossa atividade diz assim: como se lê os números? Aí você vai colocar aí, como é que eu leio esse número aí? Certo? Olha, acabei de explicar para você lá o que é a parte inteira, o que é a parte decimal, se é décimo, se é centésimo ou se é milésimo. Então você vai colocar aí qual é a parte inteira, qual é a parte que eu vou ler como se fosse décimo, então centésimo, então milésimo. Mas aí você vai fazer. A segunda diz assim: compare os números de cada item e complete com os sinais maior, menor que ou igual.
Então, você está vendo aí, você vai comparar esses números e vai colocar se qual é o maior ou menor, que então se eles são iguais. Passando aqui, vamos para a nossa última questão. Efetue as operações abaixo. Aqui você vai fazer o que? Você vai armar essa operação no seu caderno e depois você vai colocar o resultado. Tá bom, meus amores? Estou aqui essa tarde para tirar a sua dúvida.